Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos ao longo desses dias estudando e meditando a respeito das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. As três virtudes que o Senhor, o bom Deus, nos concede juntamente com a graça santificante, no dia em que nós deixamos de ser pagãos e passamos a ser cristãos. Depois de olharmos a fé, depois de meditarmos a esperança, voltemos um pouco o nosso olhar para a caridade, a alma da igreja, a alma dos cristãos, fundamento da nossa fé. Quando nós estamos aqui falando da caridade, nós temos que entender que a caridade é a grande manifestação de Deus, nosso Senhor. Deus é caridade, Deus é amor. Essa máxima da igreja, escrita e nos deixada por São João, o evangelista, deve ser para nós de verdade o fundamento da nossa vida. Tire o amor dos nossos corações, que não vai existir razão para que possamos viver. Porque quando Deus nos faz, quando Deus faz o homem, Deus coloca no coração do homem essa capacidade de amar, que só nós cristãos, só nós seres humanos amamos. Uma árvore não ama, uma ameba não ama, e o seu cachorrinho, por mais que ele fique alegre, quando você chega em casa a abanar o rabinho, aquilo ali não é amor, é instinto de sobrevivência. Só nós, seres humanos,
amamos. Essa experiência, ela é única no coração do homem. E por quê, Padre? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o amor. É porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nós temos essa capacidade de amar, e de amando e descobrindo o sentido da vida. O amor em todas as suas facetas, com todas as suas nuances, o amor em todas as suas dimensões. Nós somos chamados verdadeiramente a experimentá-lo. Só que o Senhor, o bom Deus, ao falar do amor, na última ceia, na quinta-feira santa, quando Ele nos deu o novo mandamento, o mandamento do amor, o Senhor nos dá esse mandamento de uma forma tão plena e perfeita. No Antigo Testamento, esse amor, ele era exigido dos judeus, amar o outro como a nós mesmos. No Novo Testamento, isso não existe. Isso está totalmente errado. No Novo Testamento, nós somos chamados a amar o outro, não como eu me amo, mas nós somos chamados a amar o outro como Deus amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A medida do amor que nós devemos dispensar aos outros não é a medida que nós lhes amamos, mas é a medida que Cristo, o Senhor, o bom Deus, o belo amor, nos amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Olha, meus queridos irmãos, isso só é possível acontecer porque o homem tem no seu coração o Espírito Santo de Deus. Porque se o homem não tivesse o Espírito Santo de Deus, nós não amaríamos. E se existe uma vida sem sentido, é a vida de quem perdeu a capacidade de amar. Se existe uma vida sem sentido, é a vida de quem não experimentou o amor. Eu vou dizer aqui amor verdadeiro só para dar ênfase, porque o amor em si, na sua essência, ele já é verdadeiro. Então, é preciso fazer essa experiência de amar, na medida que Cristo nos amou, de amar os outros, na medida em que Cristo os amou. E tudo isso só é possível no Espírito Santo de Deus. Se não for no Espírito Santo de Deus, nós somos incapazes de amar. É por isso que o cristão, ele é totalmente diferente dos outros. É por isso que a religião cristã, católica, apostólica romana, é a religião que vai incendiar o mundo com o amor. É por isso que o grande escândalo do cristão não é o pecado que o cristão carrega, não, de jeito nenhum, de modo algum. Muitas vezes nós vemos as pessoas escandalizadas porque alguém caiu em um pecado, mas o grande escândalo dos cristãos é simplesmente eles terem perdido a capacidade de amar. Nós somos diferentes. Nós somos, meus irmãos, diferentes. É por isso que você vê a religião muçulmana guerreando, mas você não vê os cristãos guerreando.
É por isso que quando se fala mal de Alá, eles matam. Mas quando se fala mal dos cristãos e de Deus nosso Senhor, nós rezamos. A nossa religião é a religião que veio amar, que veio nos ensinar a amar, é a religião que de verdade nos vai fazer dispensar no mundo o amor. É por isso que não existe nenhuma instituição juridicamente constituída que seja mais caridosa que essa bendita Igreja Católica. Vejam, pesquisem e estudem como a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela pratica e faz a caridade em meio ao mundo. Por quê? Porque está na sua essência continuar no mundo a obra que Jesus começou. Continuar no mundo a obra que nosso Senhor, ao entregar a sua vida, nos deu o grande exemplo de amar e de amar. E não existe outra razão pela qual Deus, o Senhor, o bondoso, assume a nossa condição, senão para nos ensinar a amar. É uma pena tão grande que nós vemos hoje dentro da igreja pessoas que não amam mais, pessoas que não aprenderam a perdoar. É uma pena tão grande que nós vemos hoje em dia os cristãos se comportando como os pagãos, porque ao invés de converter aqueles que necessitam da graça santificante, os cristãos que deveriam viver na graça se comportam muitas vezes piores do que aqueles que com Cristo não se encontraram. Ó meus irmãos e minhas irmãs, essa situação que a igreja nos chama a viver é uma situação que de verdade nos faz todos os dias descobrir o sentido das nossas vidas. O que seria de você se você não amasse? E vejam que nós amamos tantas coisas, tantas pessoas, amamos até muitas vezes aquilo que não é digno do amor. Mas muitas vezes o nosso amor por Deus é tão pequeno. Muitas vezes o nosso amor por Deus é tão ínfimo, é tão pequeno. E é por isso que no mundo nós nos desestruturamos. O homem é incapaz de amar se ele primeiro não descobre no seu coração o amor por Deus. É amando a Deus a cada dia que ele vai de verdade amando todos os outros. É por isso que o primeiro mandamento consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, o amor a Deus. Primeiro, temer, perder o amor de Deus. E depois, todos os outros amores. Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai fazer a sua mulher tão feliz, porque ele vai ser a expressão do amor de Deus dentro de casa. A mulher que ama a Deus sobre todas as coisas, do mesmo modo. O pai que fez a experiência com Cristo vai ser o melhor pai do mundo para os filhos. E os filhos que se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo serão os melhores filhos que um pai desejaria ter. Por quê? Porque o amor de Deus não é egoísta. Porque o amor de Deus de verdade é altruísta. Porque o amor de Deus verdadeiramente nos faz ser diferentes. Ó meus irmãos, quando a Santa Mãe Igreja,
em meio ao mundo, vai defender valores que o mundo não mais conhece. É porque a igreja vê cada dia o ser humano se degradando. A igreja vê a cada dia o ser humano se desumanizando, se animalizando, se perdendo em meio ao mundo. E é aqui que nós temos que entender que quanto mais de Deus a gente se aproxima, mais o nosso coração arde. E quanto mais o nosso coração arde, mais o mundo a gente incendeia com o amor de Deus. É impossível incendiar o mundo se nós não fazemos de verdade a experiência com Ele. E essa experiência, ela passa obrigatoriamente em perder tempo em estar com Ele, em perder tempo em se dedicar de verdade a Ele. Não adianta querer crescer na fé, não adianta querer crescer na esperança, não adianta querer crescer no amor, se você não se dedica a Deus. Não adianta. É essa dedicação a Deus que com as nossas vidas a gente vai se desgastando todos os dias, que vai de verdade nos aquecendo e nos fazendo ser de Deus. Olha, quando eu vejo essa cena do Evangelho hoje, nosso Senhor, que ao contemplar Jerusalém, Ele chora. Nosso Senhor só chora por uma pessoa, é Lázaro. E só chora por uma coisa, a sua terra, que é Jerusalém. São os dois momentos que nosso Senhor vai chorar, e que os evangelistas vão narrar com dignidade esse choro de Cristo. Chorou a morte de Lázaro, porque a morte de verdade nos faz chorar, até Ele como Deus. E chorou também ao contemplar a sua cidade, porque via ali a ingratidão dos homens, porque via ali um povo de um coração duro. Olha, minha gente, vocês sabem, essa daqui é a minha primeira paróquia. Quase 10 anos que eu estou aqui com vocês. Mas muitas pessoas, graças a Deus, eu olho e vejo que cresceram na fé, que juntamente comigo, nessa aventura de servir a Deus sob a égide do menino Jesus, nós crescemos. Eu cheguei aqui um menino com tantos sonhos no sacerdócio, e aqui amadureci enquanto padre, enquanto ser humano, enquanto pastor, enquanto pessoa. E tantos cristãos que nessa minha caminhada comigo cresceram. Quantas pessoas que rezam, que se confessam, que ajeitaram a vida, que são de verdade outros pais diferentes, outros esposos diferentes. E por que isso? Porque fizeram a experiência com nosso Senhor. Mas também, como muitas vezes o nosso coração fica travado de ver pessoas que não cresceram, que não amadureceram na fé, que não vivenciaram esses anos áureos da criação da paróquia, onde a evangelização chegou como que um trator, passando por cima do paganismo e dos costumes errados de uma fé frívola e vacilante. Mas como, graças a Deus, a esperança cristã e o amor que temos por Deus não nos permite esfriar. A gente ainda continua a anunciar o reino de Deus, a evangelizar, a chamar os cristãos a mudarem de vida e estarem em Deus. Só que muitas vezes o nosso coração se estremece de ver pessoas
que não cresceram, que não amadureceram e que há quase 10 anos estão do mesmo jeito, continuam frios, sem compromisso de fé, e muitas vezes querendo que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus derrame as graças e as bênçãos dos céus, mas são incapazes de ter um compromisso com o nosso Senhor. São incapazes de fazerem essa experiência com Ele. Olha aqui, nosso Senhor chorou. E o bonito é porque nosso Senhor, aqui no texto santo, Ele lamenta, Ele reclama, e Ele diz a Jerusalém: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Se o nosso povo compreendesse de verdade o que é a nossa paz, o que nos faz olhar a vida com um olhar encantador, se o nosso povo compreendesse, nós teríamos cada vez mais uma cidade mais justa, mais fraterna, mais amor dentro das nossas casas, onde o irmão aprenderia a respeitar o outro irmão, onde os filhos buscariam de verdade dar prazer aos pais, onde os pais, temendo a Deus, buscariam com justiça educar os filhos, e tudo isso a partir da fé, e tudo isso a partir dos ensinamentos deixados por Ele, para o nosso crescimento de fé, para o nosso crescimento espiritual. Olha, meus irmãos, esse texto evangélico aqui é o texto da lamentação de nosso Senhor, lamentando a dureza do coração daqueles homens de Jerusalém. Só que no texto santo, no final do evangelho de hoje, nessa perícope tão pequenininha, nosso Senhor assim diz: porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. E com essas palavras eu quero terminar a prédica de hoje questionando vocês assim: quando foi que Deus visitou o teu coração e te pediu conversão? Qual foi o dia que você se sentiu tocado pelo Evangelho e disse: a partir de hoje eu serei diferente? Mas, por ironia da vida, Cristo passou e você continuou frio na fé. Está na hora de mudar de vida, de abrir o coração e se deixar verdadeiramente transformar pelo Senhor. Santo Agostinho diz uma frase muito célebre que eu tanto gosto: tenho medo do Cristo que passa e não volta atrás. Quem sabe se esse não é o tempo que o Senhor, o bom Deus, vem visitar o teu coração. Aprenda a ter compromisso de fé. Ame a Deus sobre todas as coisas, para que aqui você, fazendo a experiência com Ele, possa incendiar a tua casa e a sociedade a partir da tua experiência com nosso Senhor. Isso é a caridade para com Deus, para com a minha alma e para com os outros. Essa é a virtude teologal que nós pedimos a Deus, da caridade, do amor. Amá-lo sobre todas as coisas, amar a mim mesmo como Ele me amou, e amar os outros como o Senhor também assim amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.